Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Neste momento eu gostaria de ler um versículo da palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 6, e no verso 46, que fala: os dois fundamentos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e os observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua ruína. Glória a Deus. Palavra do Senhor nesta manhã está falando a respeito da obediência e da desobediência. Está falando a respeito de dois fundamentos na vida do homem e da mulher. O Senhor está dizendo, o Senhor, Ele entra nessa mensagem fazendo uma pergunta. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? O que eu mando? Aí depois ele disse, qualquer que venha a mim, ouve minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei quem é semelhante. O Senhor, nesta manhã, Ele está fazendo uma pergunta. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Se o Senhor está fazendo essa pergunta, é porque existe. O Senhor é mestre, o Senhor é professor, o Senhor é o dono da ciência, o Senhor é o professor da sabedoria. Se alguém não vivesse falando Senhor, Senhor, e não obedecesse, ele não estaria falando aqui neste versículo. E se ele está fazendo essa pergunta, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? É porque existe essas qualidades de pessoas que está sempre chamando o Senhor de Senhor, mas não obedece a tua palavra, não obedece os teus mandamentos. E quando ele faz essa interrogação, é porque tem algo por trás de todas essas coisas. Porque se chamar Senhor, Senhor, e não obedecer, se fosse tudo normal, se fosse tão normal como o povo pensa que é, o Senhor não teria deixado esse texto aqui para que viéssemos a meditar, para que viéssemos tirar as conclusões daquele que chama Senhor, Senhor e não obedece, com aquele que chama Senhor, Senhor e faz a vontade do Pai. Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Senhor manda.
Neste versículo 46, ele está fazendo essa pergunta. Ele quis dizer desta forma: por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Ele quis dizer, em outras palavras, Senhor manda. Senhor é autoridade. Senhor dá ordem. Senhor põe regra. E por que não guarda os meus mandamentos? Não faz a minha vontade? Não anda nos meus mandamentos? Não vive as minhas regras? Não vive a minha palavra? E por que está por aí com meu nome na vossa boca? Dá para entender, né, que o Senhor, em outras palavras, ele queria dizer isto, né, para o povo. Aí ele pega e diz que, aí ele vem mostrar para mim, para você, a diferença daquele que fica falando Senhor, Senhor e não obedece, com aquele que fala Senhor, Senhor e obedece. Aí ele pegou essa palavra e deixou uma dica para que ninguém viesse a ser enganado, porque Satanás, ele é astuto. Satanás põe na cabeça das pessoas que no momento que aceitou Jesus e está falando o Senhor, está salvo. Porque Satanás é covarde. Satanás, ele quer que as almas vá para o inferno a todo custo. E se ele tirar as palavras da Bíblia diretamente da frente dos homens e das mulheres na terra, vai dar para perceber que é ele. Então ele lança as palavras que contém na Bíblia Sagrada. E muitas das vezes faz eles serem ali eloquente, falar no Senhor constantemente, ó Senhor, Senhor, Senhor. Para que as próprias pessoas, as próprias vítimas de Satanás, venham acreditar que está salvo só porque está falando o Senhor direto. Mas isso não significa nenhuma salvação. Se alguém pensa desta maneira, pode saber que isso é engano de Satanás. Satanás, ele não ia tirar uma palavra lá no livro de uma história, num livro de português, para poder te enganar. Não. Ele, para te enganar que você está certo, ele ia tirar dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque ele é conhecedor da palavra. Para você que não sabe, você pensa que Satanás não tem capacidade dessas coisas? Satanás conhece a Bíblia Sagrada de capa a capa e melhor eu creio, de conhecimento melhor do que qualquer um de nós. Só não é melhor do que qualquer um de nós para obedecer, porque ele foi expulso do céu porque ele não obedeceu. Mas conhecer, ele conhece muito e muito e muito bem. Muitas pessoas se iludem com alguém que tem conhecimento da Bíblia. Olha tanto para a sabedoria do infeliz. Ah, mas ele é sábio demais, ele prega demais, mas ele conhece a Bíblia, precisa de ver que maravilha. Mas às vezes quando você olha para ele, o Senhor está só na boca. O nome do Senhor está só nos lábios. Mas quando você olha, não tem testemunho, não tem obediência, não tem caráter, não tem posição de varão ou varoa de Deus. Então não se iluda, meus amados. Não se iludas com pessoa que vive com Jesus na boca direto, mas não tem testemunho. Porque Satanás, ele conhece a Bíblia de uma forma maravilhosa.
Só que hoje ele não está lá no céu mais, hoje ele está no inferno, porque ele desobedeceu ela. Então, a sabedoria da palavra de Deus não quer dizer que tem ninguém salvo. Porque Satanás tinha essa sabedoria, ele ainda tem. Quando o Senhor expulsou ele lá do céu, o Senhor não tirou essa sabedoria dele. Desobedeceu apenas, lançou fora, lançou nas trevas. Aí não tirou a sabedoria. Então, muitas pessoas, às vezes, sabem expressar uma palavra assim, na sabedoria do Espírito Santo tão bem, e fica ali tímido, com vergonha, porque vê pessoas com tanta sabedoria que passeia dentro da Bíblia. Tem vergonha de pregar porque eu não sei. Lá na minha igreja tem pessoa que tem muita sabedoria que eles passeiam na Bíblia. O importante, meus amados e minhas amadas, não é passear na Bíblia. O importante é morar dentro da Bíblia. O passeio, você faz um passeio, terminou, você volta para casa. Agora, a sua casa, você mora dentro dela. Por mais que você ache que o passeio foi importante, mas você não ficou lá, você só passeou. Assim também somos nós na palavra de Deus. O importante não é você ver aquele que passeia dentro da Bíblia, que às vezes ele passeou e saiu. Mas ele não é de lá. E você olha para uma pessoa que não tem sabedoria, uma pessoa às vezes simples, que não tem muito conhecimento da palavra. Ele não passeia na Bíblia, mas ele fica dentro dela. Então, quando Jesus disse essas palavras, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Aí ele falou assim, ele quis dizer em outras palavras assim, eu vou mostrar para que ninguém engane. Eu vou mostrar realmente aquele que fala Senhor e obedece, com aquele que fala Senhor e não me obedece. Eu vou mostrar vou deixar escrito aqui para que vós vejam. Em outras palavras, se eu quis dizer, para que vós vejam a diferença daquele que fala Senhor e obedece, com aquele que diz Senhor, Senhor e não faz o que eu mando. Aí ele pegou o versículo 47 e disse, qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Tá vendo? Primeiro ele disse a respeito daquele que fala Senhor, Senhor, mas não faz o que ele manda. E o segundo versículo já está dizendo que ele vai mostrar agora quem é aquele que vem até ele, ouve a palavra, observa. Aí ele disse, eu vou mostrar quem são semelhantes esses dois personagens. Tanto faz o que ouve e não obedece, e aquele que ouve e obedece. Há uma grande diferença. Aí ele disse, ele quer dizer que aquele que ouve a palavra dele e observa, quer dizer, guarda, vive a palavra dele, faz a vontade dele, tem ele como Senhor, sabe que ele é Senhor, quando o Senhor manda ele faz, filho obediente, temente, está pronto à disposição de papai. Aí ele diz que ele vai mostrar quem é, que ele mostrarei a quem é semelhante. Aí ele diz no 48, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou
e abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com império e corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Aí ele vem dizendo, olha, aquele que ouve a minha palavra e observa, vive a minha palavra, ele é semelhante com aquele trabalhador, aquele pedreiro que foi fazer uma casa. Aí o que ele fez? Ele cavou bem fundo, abriu bem fundo e lançou o alicerce sobre a rocha. Quer dizer, ele fez o alicerce daquela casa bem profundo, a ponto de alcançar uma rocha. E ali, aquela casa foi feita com alicerce profundo dentro da terra, bem profundo, que alcançou a rocha para dar bastante segurança. E ali, depois daquela casa pronta, ela ficou bem feita, ficou bonita. E ali o que aconteceria? Ali pode vir enchente, pode bater com toda a força nas paredes, na casa, pode ir com impeto significa assim, com muita força, as águas, as correntes podem vir com força sobre aquela casa. E o que vai acontecer? Não pode abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então, uma casa que ela é feita com vigilância, ela é feita na profundidade. E quando vem chuva, enchente, não importa o que vier, ela nem vai balançar, porque ela foi feita com sabedoria. Tem alicerce profundo na rocha, terminada ali, com um bom acabamento. E ali pode vir chuva, tempestade, pode vir tudo. Ela não vai abalar, não vai nem balançar, muito menos cair, porque ela está bem feita, aprofundada na rocha. Mas aí, depois no 48, ele fala, mas aquele, o que ouve e não pratica, ele quis dizer nas palavras, mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. Quando a corrente bateu com o império contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua ruína. Então ele quis dizer, mas aquele homem que ouve a minha palavra e não pratica, não guarda, não tem compromisso comigo, a casa dele é comparada a uma casa que é feita sobre a terra. Agora, vem o pedreiro, pega os material e já começa ali construir diretamente por cima da terra, sem escavar, sem alicerce, sem alcançar numa rocha. Faz diretamente em cima da terra. Daí a pouco, a hora que vier a chuva, as tempestades, e começar a vir com força, com impeto ali contra aquela parede, não vai levar muito tempo, daí a pouco já caiu. Foi completa a sua ruína. Por quê? Não tinha alicerce, não tinha profundeza, não estava na rocha. O que quer dizer isso com a nossa vida espiritual? Que o homem, quanto ele serve a Deus de verdade, que ele teve um encontro com Jesus, que ele aceitou de coração e que no momento que ele tornou-se servo de Deus, ele muda toda a sua atitude. Ele passa a ter outro caráter. Se antes era um homem ou mulher
sem compromisso, sem responsabilidade com as coisas, uma pessoa que vivia levada ao vento. Agora não, aquele que é sábio, ele toma ali compromisso, ele toma a responsabilidade, porque agora ele sabe que antes ele andava ao léu, ele andava sobre a força do vento do tempo, que me canta lá Bassúria. Mas agora não, agora ele está sempre ali, na palavra de Deus, ele está sempre ali, buscando do Senhor entendimento, compreendendo cada dia melhor a palavra de Deus. E quanto mais ele se aprofunda na palavra de Deus, mais profundo está a casa dele firmada na rocha. O alicerce dele agora não é mais um barzinho, uma bebida, uma diversão, uma rodinha de conversas jogada fora, um passatempo da vida, um perca de tempo, não. A vida dele agora, todo momento que ele está ali, que tem oportunidade, ele está na palavra de Deus. E me comanás. Ele está buscando da palavra entendimento, sabedoria, para que ele não venha vacilar. E a palavra de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus é o alicerce da nossa casa. É a profundidade da nossa casa. Jesus é a rocha. E quando nós colocamos a palavra de Deus como alicerce da nossa vida, nós estamos colocando Jesus como a rocha. A nossa casa está sendo construída na rocha. E quando vier a tempestade, a chuva, os ventos fortes, que significa na nossa vida as lutas, os problemas, as preocupações, as tristezas, as aflições, as doenças, quem sabe a falta da parte financeira, os apertos, essa pessoa continua de boa, essa pessoa continua tranquilo. Às vezes está passando numa luta, numa prova, que às vezes se você soubesse o que essa pessoa está passando, você acabaria caindo. Só de saber o tamanho de luta que esse irmão, que essa irmã está passando. Mas por que ele não cai? Por que ele continua? Você não vê ele nem reclamando, você não vê ele murmurando, você não vê ele desesperado, você vê ele dando glórias a Deus. E às vezes está passando por um fio, alamassurianda. Às vezes está passando no estreito. Você encontra, é glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Ninguém percebe nada do que ele está passando. Sabe por quê? Porque a casa dele está construída na rocha. O vento está soprando, as amarés estão levantando, é luta, é luta, é luta. E ele nem comenta com ninguém que está passando por nada. Ele nem dá demonstração para ninguém que o vento está soprando contrário, que o barco está balançando. Sabe por quê? Porque ele é temente a Deus. Ele é obediente a Deus, ele vive a palavra de Deus, ele obedece o seu Senhor. Quando ele fala Senhor, é porque realmente é Senhor, ele obedece o seu Senhor, ele vive a palavra do seu Senhor, ele faz a vontade do seu Senhor, a vida dele é compromisso com o Senhor. E como ele tem o Senhor como seu Senhor, como seu superior, como o seu tudo na sua vida, o Senhor também tem por compromisso de guardá-los nas maiores
dificuldades, nos momentos maiores difíceis da sua vida. O Senhor também tem prazer de guardá-lo e mostrar que realmente é o seu Senhor. A palavra disse: dai honra a quem tem honra. Então, no momento que o homem, a mulher honra o Senhor recebe a honra dele, o Senhor honra ele também em todo momento da vida dele. Pode estar passando o que for, o Senhor honra ele. Sabe por quê? Porque primeiramente ele honrou o Pai. Palabassurianda. Ele honra o Senhor de coração. Ele honra a tua palavra. Então a casa dele está firmada na rocha. Pode soprar o vento, fazer o que tiver de que o Senhor permitir acontecer. A casa dele não vai cair, porque está firmada na rocha, tem alicerce. O alicerce da casa dele é a palavra de Deus. E a rocha, além do alicerce, ainda tem a rocha, que é a maior segurança. E essa rocha é Jesus. Entendeu, meus amados? Como vale a pena e é maravilhoso obedecer o Senhor? Quem não obedece o Senhor, ele causa prejuízo para ele mesmo. Além de pecar contra Deus, deixar Deus irado, e só vive no prejuízo, só vive na miséria. E depois, aí mais embaixo, a palavra do Senhor disse: mas o que ouve, quer dizer, aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a terra. Então, aquele que ouve a palavra de Deus, mas não obedece, que não respeita o Senhor como Senhor, fala da palavra de Deus, diz que serve a Deus, até prega a palavra de Deus, até fala da palavra de Deus para alguém, mas não observa os mandamentos, não guarda os mandamentos do Senhor, não faz a vontade do Senhor. Esse daí, ele brinca com Deus. Ele não respeita o Senhor como seu Senhor. Ele pode até falar Senhor de lábio, mas no coração ele não tem ele como Senhor, porque Senhor é aquele que manda. E se ele manda, temos que respeitar. Então, aquele que não obedece a palavra de Deus, ele fala Senhor, mas ele não acredita que é Senhor. Ele não obedece. E é o que mais fala Senhor. Ah, Senhor, Senhor, Senhor. Vive com a falação de Senhor. Nós estamos vivendo um tempo agora que dá tristeza. Eles brincam muito com o nome do Senhor. Eles brincam muito com o sangue de Jesus. A gente vê cada tipo de pessoa para a rua fora, batendo papo, conversando, dando gargalhada, e toda hora você está ouvindo alguém dizer: o sangue de Jesus tem poder. Ah, meu Senhor! E quando você olha, é uma tropa de sem compromisso, de sem caráter, de sem responsabilidade. Parece que acha que o nome do Senhor é brincadeira para ficar na boca de malandros que não quer ter compromisso com Deus, porque malandros também é chamado de Deus. E quando ele dá ouvido, ele deixa de ser malandro para ser um servo. Mas malandros são aqueles que brincam com a palavra de Deus, porque conhece, fala que é servo, fala que é pregador, que é tanta coisa, mas vive nas rebeldias, vive nas imundícia da vida, ainda colocando o nome do Senhor em piadas, em brincadeiras.
Estou falando, irmãos, porque a gente tem ouvido isso aqui. Tem hora que a gente passa perto de alguém que está conversando lá, falando de Jesus, que sai com alguma coisa que a gente sente vergonha. Imagina o Senhor, como o Senhor está triste, revoltado com essa máfia, né? É máfia. Que usa o nome do Senhor por interesse material e fica aí. Brinca com tudo, mas não brinca com o nome do Senhor não, porque o nome do Senhor tem muito poder. Este mesmo Senhor que você pode brincar com Ele, fazer piada com Ele, com o nome dEle, é o mesmo Senhor que vai dar ordem ao anjo para te amarrar de mãos e pés e lançar na profundeza do inferno. Você acha que Ele é brincadeira? Ele é Senhor. Ele me canta, labassurianda. Ele é Senhor que manda. Ele é Senhor que tem poder sobre a minha vida, sobre a sua vida. Por isso que Ele está falando, por que me chama Senhor, Senhor e não fazer o que eu mando? Chama Senhor se realmente Ele for o seu Senhor. Para Ele ser o seu Senhor, você tem que obedecer Ele. Você tem que viver sob o domínio dEle. Se você fala Senhor, você tem que ter Ele acima de você. Você tem que entender que você é pequeno, que você não é nada, que você depende dEle, somente Ele para te fazer o que você precisa sobre a sua vida. Então a palavra do Senhor está dizendo. Ele mostrou os dois caminhos, os dois fundamentos, melhor dizendo. O fundamento da vida daquele que tem Jesus de verdade, com o fundamento da vida daquele que tem Jesus só nos lábios. Meus amados, é melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. Porque quando a gente não conhecia, nem o nome de Jesus a gente não falava. Mas muitos, quando passa a conhecer, descobrir a Bíblia, é só Jesus. Mas só Jesus no lábio, mais nada. Jesus está na boca, o resto eu faço do jeito que eu quero. Está totalmente enganado. Pai manda, filho tem que obedecer. Senhor manda, servo tem que obedecer. Hoje em dia, já não está assim. Hoje em dia, existe ainda, mas muito poucos pais que falam e filho obedece. Que estamos no final também, uma geração incrédula, uma geração rebelde, que de hoje em dia, muitos filhos, eles que querem falar e querem que o pai obedece. Mas quanto o Senhor fez, deixou escrita essa palavra a respeito dos dois fundamentos. Houve época no início, na fundação do mundo, e a gente alcançamos isso aí. Pai falava, pronto, tá falado. Nem questionava pelos menos. Mas por quê? Falou, pronto. A gente não tinha mesmo coragem nem muito de falar com o pai, de pedir algo. Muitas das vezes que a gente queria alguma coisa, a gente falava com a mãe. A mãe que chegava até o pai e resolvia o assunto pra gente.
Verdade? Quantas das vezes a gente às vezes queria sair um pouquinho, a gente não tinha coragem de chegar perto do pai. A gente falava com a mãe que resolvia o problema para nós. Ariande Kumanabahabasuri. E hoje em dia o pai está no céu. Santo, 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 santo. Está coberto de glória. Difícil falar com Deus. Muito difícil falar com Deus. Mas aí ele deixou Jesus, o Filho, para nós falar com Jesus. Você sabia que Jesus é o nosso mediador diante de Deus? Nós falamos com Jesus, Jesus vai e fala com o Pai. Tá vendo? Como que a coisa é séria? Antigamente era assim. Era difícil falar diretamente com o Pai. Hoje em dia, tem dó. Não generalizando todos, né? Mas hoje em dia faz dó. Hoje em dia, muitos filhos parecem que não têm pai. Eles fazem do jeito que eles querem e o pai tem que ficar calado. Fim dos tempos. Jesus está voltando aí para acertar conta com esses infelizes. Se não obedece nem os seus pais carnais, imagina Jesus. Quando fala de Jesus para esses tais, não quer nem saber. Mas a palavra do Senhor faz saber que não há outro caminho. O caminho é este. O caminho do céu é só um. Só existe dois destinos para a sua alma, meu amado. Só existe céu se você observar a palavra e guardar e respeitar o Senhor como seu Senhor. Ou ao contrário, se você não tem humildade para se humilhar diante do Pai, do grande eu sou, o caminho, meu filho, é o inferno. Não adianta dizer que está tudo moderno, que as coisas mudou, que hoje está tudo diferente, que é si mesmo, que é os filhos que mandam, que é os filhos que passam na frente, que eles fazem do jeito que quer. Negativo, nada mudou. O que mudou foi a geração perversa. Geração que não, já houve geração temente, obediente. Hoje é a geração dos rebeldes. Tanto faz dos filhos com os pais carnais, como a geração dos filhos espirituais, que se entregam para Jesus, mas não tem compromisso. Senhor, Senhor, mas não obedece. Se é Senhor, Senhor e não obedece, não tem a proteção também. O vento vai soprar, quanto vem as lutas, tempestade, quanto olha, casa já caiu, já desmoronou. Ah, mas onde está aquele irmão? Onde está aquela irmã? Ah, está passando por muitas lutas. Daí a pouco, mas cadê? A gente não vê mais. Já desviou tudo, não tem ninguém na presença de Deus mais não. Mas nunca teve. Nunca teve na presença de Deus. Só falava o nome do Senhor de lábios, mas nunca guardou. Porque aquele que guarda, tempestade não derruba eles não, meus irmãos. Lutas não derruba eles não. Fofoca não derruba eles não. Mentira, calúnia. Pode falar dele, fazer o que quiser com ele. Não derruba a casa dele, não cai. Porque ele tem um Senhor que ele obedece. E esse Senhor que ele obedece é o segurança dele, é o guarda dele. E essa casa nunca vai ser atacada, porque o segurança dele não dorme. Orianda labassubedei, que nem me coma nabassúria. O segurança dele é 24 horas. Pode tentar derrubar a casa dele, nunca vai conseguir.
Mas quem tem Senhor só nos lábios, mas não tem no coração, a casa dele não está guardada não, está desprotegida. É só o inimigo chegar e dar um sopro, já derrubou, já caiu, já foi grande a ruína. Então está aí, irmão, vamos guardar a palavra do Senhor. Vamos falar Senhor com todo respeito, com todo o orgulho do nosso coração, de saber que somos pequenos, mas temos um Senhor que tem domínio sobre o mundo inteiro. Esse Senhor, Ele criou o céu, a terra e o mar. Tudo que nele há é criação dele, tudo está na palma da mão dele. E se nós honrar Ele como nosso Senhor, se nós tiver compromisso com Ele, viver a tua palavra, imagina, Ele que tem o globo terrestre nas mãos dele, você acha que Ele não pode te guardar? Guardar a sua casa? Olha como o vento está soprando a sua casa. Muitas das vezes acontece coisa na nossa vida, na sua vida, que você nunca imaginaria que ia acontecer. E você passa por tudo. Passa por tudo. O vento sopra, balança, daí a pouco alguém olha, tudo tranquilo, tudo calmo. Por quê? Porque você honra o Senhor que tem domínio sobre a sua vida, sobre tudo que que pertence a você. Não é maravilhoso saber que estamos guardados debaixo de umas mãos daquele que tudo pode? Se Ele nos guarda com tanto prazer, com tanta alegria, por que nós não podemos guardar os mandamentos dEle também com tanta alegria, com tanto prazer? Todos aqueles que não têm prazer de guardar a palavra dEle, viver a vida com Ele ali, obedecendo Ele como seu Senhor, Ele também não tem prazer de guardar esses tais como teus servos também, como filho. Porque pai manda, filho obedece. Mas se o pai manda, o filho não obedece, o pai não tem nada com ele. Quantas das vezes um pai dá conselho, fala, o filho não dá ouvido, sai e quebra o nariz. E quanto quebra o nariz, é bem que meu pai falou. Pai não tem nada a ver de ter quebrado o nariz, que ele deu conselho, mas ele não obedeceu, não respeitou. Assim também é diante do Senhor. Os conselhos do Senhor estão aqui na Bíblia Sagrada. As orientações de papai estão aqui na palavra. Aí a pessoa não pega o conselho, não segue as orientações do pai, não obedece o pai. Aí a hora que quebra o nariz, que a casa cai, que a ruína é completa. O pai tem culpa? O pai não tem culpa de nada. Ele orientou, mas você não obedeceu o seu Senhor. Amém? Se guardamos o mandamento do Senhor, o Senhor tem prazer em guardar a nossa vida. Se nós não temos prazer nas escrituras do Senhor guardar a tua palavra, o Senhor também não tem prazer em guardar a vida de desobediente, de rebelde. Os que não têm Jesus vivem pela misericórdia de Deus. É a misericórdia que tem guardado, porque o Senhor dá tempo para que todos se arrependam. Então Ele tem misericórdia. Por isso que muitos vivem sem Jesus aí, por causa da misericórdia de Deus. Mas o amor de Deus, esse é separado, é reservado para quem o amam. Se você ama, minha amada, o Senhor também te ama. Se você honra o Senhor também te honra. Se você guarda os mandamentos do Senhor, o Senhor também te guarda a todo momento. Olha que promessa linda e maravilhosa. Oh, glória! Que Deus abençoe. Fica essa palavra que falou no meu coração e creio que vai falar grandemente também no teu coração, em nome de Jesus.